Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Temos informações aqui da Folha de São Paulo. Já. Bom, agora sim, Obama confirma viagem a Cuba, onde discutirá direitos humanos. É a Folha de São Paulo que informa. Agora a agência Reuters, olha, falando da economia do Brasil, que despenca 4,11% em 2015. Foi o pior resultado em 25 anos. Também temos informações aqui do Estadão. Advogados alertam para danos irreparáveis com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E ainda no Globo, temos aqui que a OAB critica a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão de condenado em segunda instância. E é justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal que nós vamos falar, porque vai provocar uma revolução na justiça brasileira. Bom, o plenário do Supremo entendeu que quando o réu for condenado por um crime e essa decisão for confirmada pela segunda instância da justiça, ele deve ser preso, mesmo que ainda caibam recursos em cortes superiores. Até ontem, o Supremo Tribunal Federal entendia que o réu só poderia ser preso quando não houvesse mais nenhuma possibilidade de apresentar um recurso. Só que agora bastará a sentença condenatória de um tribunal de justiça estadual ou de um tribunal regional federal para a execução da pena. Até então, eles podiam recorrer em liberdade, e o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouquinho agora das eleições de ontem na liderança do PMDB. O deputado Leonardo Pisciani foi reeleito para um mandato de mais um ano à frente da bancada na Câmara dos Deputados. Com 37 votos favoráveis, ele derrotou o deputado Hugo Mota, que contava com o apoio do presidente Eduardo Cunha e recebeu 30 votos. 2 deputados votaram em branco. O placar reflete a divisão interna da bancada, com uma ala pró-Dilma e outra favorável ao seu afastamento, apesar de o PMDB ter uma aliança com o PT ocupando a vice-presidência da República e outros 6 ministérios. Os deputados Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, e Marinha Raupe, do PMDB de Rondônia, não apareceram à reunião que definiu o novo líder. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que esteve ontem nesta votação, voltou hoje para o cargo no Ministério, depois da votação de ontem que garantiu a vitória de Leonardo Pisciani como líder do PMDB na casa. Bom, Marcelo Castro tem muito trabalho na saúde. Saiu um novo balanço da microcefalia no país e todos os casos confirmados têm associação com o vírus da Zika. Desde o início do surto, em outubro do ano passado, já são 508. Quase 4 mil casos estão sendo investigados. E os casos confirmados de microcefalia foram registrados em 203 municípios de 13 estados brasileiros. E agora mais um capítulo do processo da cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na reunião do Conselho de Ética na tarde de ontem, um pedido de vistas foi feito durante a sessão. E agora, a votação do parecer do relator do processo, Marcos Rogério, que pediu o prosseguimento das investigações, foi adiada. Quem apresentou o pedido de vistas foi o deputado Wellington Roberto, do PR da Paraíba. Ele, inclusive, é um dos 9 deputados que votaram contra o prosseguimento do processo em dezembro do ano passado. Com o pedido de vista, o processo é adiado por 2 dias de votação, transferindo, portanto, a decisão só para a semana que vem. E a gente vai acompanhar tudo isso. E olha, o governo federal assinou hoje 2 acordos com a Associação Nacional de Médicos Peritos, que asseguram o final efetivo do movimento grevista e a recuperação do trabalho perdido. O acordo estabelece o atendimento de todas as perícias médicas não realizadas desde o início da greve em 4 de setembro de 2015 e a reposição das horas não trabalhadas nas agências do INSS.
Bom, o governo ainda irá devolver os valores descontados e suspender novos cortes de ponto. E quanto à reposição das horas não trabalhadas, os empregados farão em até 6 meses. Para garantir que nos próximos 4 anos não haverá greve dos peritos, o acordo prevê uma negociação salarial que estabelece um reajuste de 27,9% em 4 parcelas, que serão pagas sempre no mês de janeiro, em 2017, 2018 e 2019. E para esse ano ainda será paga em agosto. Vamos para o trânsito ver o que acontece agora. Nós temos imagens agora da Avenida dos Bandeirantes. Já adianto para você que a situação é bem difícil. Esse trechinho que a gente vê está até que tranquilo, razoável. Você pode observar aí na tela que não há dificuldades. Só que é um trecho muito longo e diferente dessa imagem que nós temos, que é principalmente então na Avenida dos Bandeirantes. Olha só, para quem vai na direção do sistema Anchieta Imigrantes, o trecho difícil fica entre a Praça Carananduba até a saída para o Viaduto Santo Amaro. E não é à toa, porque ainda temos obras no Viaduto Santo Amaro e essas obras vão durar aí pelo menos cerca de 6 meses. O viaduto está interditado e a principal via que fica complicada e recebe os reflexos desse trânsito, dessa obra, então é a Avenida dos Bandeirantes, que também na direção do aeroporto de Congonhas está bastante carregada, exatamente no trecho do aeroporto de Congonhas até a saída então para a Avenida Santo Amaro. E, infelizmente, a Avenida Jornalista Roberto Marinho não é um caminho bom para você. Para finalizar, então, sobre o trânsito, são 370 quilômetros de lentidão, marcando de acordo com o Maplimp. E agora, mudando de assunto, nós vamos conferir o tempo para amanhã. Vamos então para a região sudeste do país. Olha só, em todas as capitais o sol vai dar as caras, mas não vai durar muito tempo não, porque a previsão é de chuva durante a tarde e a noite em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória e também em Belo Horizonte. Olha só, os termômetros marcando em São Paulo de 20 a 31 graus, no Rio de Janeiro a máxima chega aos 37 e em Vitória a mínima é de 25 graus. Já em Belo Horizonte, a máxima também não vai passar dos 31 graus. Bom, e mesmo em meio a uma crise histórica na Venezuela, porque agora a gente vai lá do outro lado, o presidente Nicolás Maduro anunciou o primeiro aumento do preço da gasolina em 20 anos. Fica aí para você essa notícia então. E agora a gente vai falar sobre a Libertadores. E olha, na Libertadores, ontem o São Paulo perdeu para o The Strongest da Bolívia por 1-0. O pessoal aí deve estar bem chateado. E no Peru, o Atlético Mineiro bateu o Melgar de virada, foi 2-1. No Chile, em pleno deserto do Atacama, o Corinthians arrancou uma vitória do Cobresal no apagar das luzes. 1-0, ou melhor, a maior parte as luzes ficaram apagadas. Bom, e no México, o Grêmio não suportou a pressão do time da casa, foi 2-0 para o Toluca. E agora a gente vai falar de um outro assunto, vamos sair do esporte, vamos falar de saúde, que também é muito importante, porque uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde prevê desconto de até 80% nas multas para operadoras de planos. Já está valendo essa nova norma desde segunda-feira, dia 15, e estabelece esse desconto para as operadoras que prestarem o serviço fora do prazo estipulado. E ainda, a nova regra diz que a operadora tem um desconto de 40%, mesmo sem prestar atendimento ao cliente. A bem verdade é que essa nova regra é um presente para os planos de saúde, que na verdade só prejudica os usuários que tanto precisam. Onde já se viu ter um desconto em multas? Bom, quando a função da multa na verdade é coibir o abuso, só que aqui é incentivar o desrespeito ao cliente.
E pior é que a medida foi aprovada sem mesmo um debate entre os colegiados no Conselho Nacional de Saúde. E quanto aos usuários que se sentirem lesados, eles devem recorrer aos canais de atendimento da Agência Nacional de Saúde para que a empresa, ou melhor, o plano de saúde, seja notificado e o problema seja resolvido em 10 dias. E se esse tempo não for o suficiente, você, usuário que paga o seu plano de saúde, terá mais 10 dias para reforçar a reclamação. É brincadeira, né? Reforçar a reclamação. E eu queria terminar esse assunto, só que tem mais, olha só. Se nesses 10 dias o plano de saúde não resolver o seu problema, a multa que o plano irá pagar ainda terá um abatimento de 80%. É brincadeira. E mudando de assunto, se você está procurando emprego, olha só, atenção, porque a Prefeitura de São Paulo abriu hoje as inscrições para o concurso público com mais de 2.000 vagas para professores do ensino fundamental 2 e médio. O salário é de um pouquinho mais de R$2.000 e as inscrições vão até o dia 16 de março, então ainda dá tempo. A prova será no dia 24 de abril deste ano, já anote aí na sua agenda. Nós finalizamos por aqui, uma ótima tarde para você e até amanhã.